Hoje a gente vai embarcar numa viagem no tempo para conhecer três civilizações incríveis da África Antiga: o Egito Antigo, o Império de Kush e o Reino de Axum. Esses povos deixaram marcas profundas na história da humanidade, e muita gente nem imagina o quanto a África contribuiu com a ciência, religião, arquitetura e cultura para o mundo como conhecemos hoje. O Egito Antigo foi uma das civilizações mais importantes da história da humanidade. Ele surgiu no nordeste da África, ao longo do rio Nilo, e se desenvolveu graças às cheias do rio, que tornavam o solo fértil e permitiam uma agricultura próspera. Essa ligação com o Nilo foi essencial para o crescimento do Egito, tanto na economia quanto na agricultura. A sociedade egípcia era altamente hierarquizada e rígida. No topo da pirâmide social estava o faraó, considerado um deus vivo, líder político e religioso. Abaixo dele vinham os sacerdotes, nobreza, escribas, comerciantes, soldados, camponeses, artesãos e, por fim, os escravizados, que geralmente eram prisioneiros de guerra ou pessoas endividadas. Cada grupo social tinha uma função bem definida e havia pouca mobilidade entre as classes. Na religião, os egípcios eram politeístas. Eles acreditavam em muitos deuses que representavam elementos da natureza, animais e forças espirituais. Algumas dessas divindades eram representadas de forma antropomórfica, misturando forma humana com animal. A vida após a morte era um dos principais pilares da religião egípcia, e por isso desenvolveram rituais complexos para garantir uma passagem segura para o além. O faraó era visto como intermediário entre os deuses e o povo, o que reforçava seu poder. Um dos costumes religiosos mais conhecidos do Egito é a mumificação. Esse processo era feito em várias etapas. Primeiro, os órgãos internos eram retirados, incluindo o cérebro. Depois, o corpo era desidratado com sais de natrão por cerca de 70 dias. Por fim, o corpo era envolvido em faixas, recebia uma máscara mortuária para preservar a identidade da pessoa e era colocado no túmulo com objetos pessoais como forma de preparação para a vida após a morte. As pirâmides são um dos maiores símbolos do Antigo Egito. Elas eram construídas como túmulos de faraós e representavam o poder e a espiritualidade da civilização. Feitas com pedras pesadas como calcário e granito, eram alinhadas com base em conhecimento astronômico. A mais famosa é a Pirâmide de Quéops, também chamada de Grande Pirâmide, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As pirâmides tinham câmaras internas decoradas com hieróglifos religiosos e serviam como portais para a eternidade. A vida no Egito sempre esteve diretamente ligada ao rio Nilo. A maioria da população vivia próxima às suas margens, usando suas águas para agricultura, transporte e comunicação. O Nilo possibilitou o surgimento de aldeias agrícolas que, com o tempo, se uniram formando dois reinos, o do norte e o do sul. Por volta de 3000 a.C., esses reinos foram unificados pelo rei Mênés, dando origem à primeira dinastia egípcia. Esse foi o início oficial do Egito como civilização organizada. Apesar de toda sua grandeza, o Egito Antigo entrou em declínio ao longo do tempo. Conflitos internos, disputas pelo poder e problemas econômicos enfraqueceram o império. Além disso, o Egito sofreu invasões de diversos povos, como os assírios, persas, gregos e, finalmente, os romanos. Em 30 a.C., com a morte da rainha Cleópatra VII, o Egito foi conquistado por Roma e se tornou uma província romana, marcando o fim de sua história como um império independente. Mesmo assim, o legado do Egito permanece vivo até hoje, influenciando a arquitetura, a arte e a ciência e a cultura de muitos povos ao redor do mundo. O Império de Kush, também conhecido como Reino de Kush ou Núbia, surgiu por volta de 980 a.C., na região da Núbia, que corresponde ao sul do Egito e norte do Sudão. Sua história é marcada por momentos de grandeza e independência. Um dos períodos mais importantes foi entre os séculos 8 e 4 a.C.,
quando os reis cuxitas conquistaram o Egito e fundaram a famosa 25ª dinastia, chegando a dominar o Vale do Nilo até o Mar Mediterrâneo. A sociedade cuxita era hierárquica, liderada por um rei ou uma candace, título usado para rainhas-mães poderosas, que muitas vezes governavam o reino. Abaixo deles estavam os sacerdotes, nobres e elite governante, seguidos por artesãos, soldados e, na base, agricultores. As mulheres tinham um papel de destaque e muitas chegaram ao poder, o que era muito raro para a época. A religião dos cuxitas era politeísta, com os deuses muitas vezes representados de forma antropomórfica. Eles acreditavam na vida após a morte e sepultavam seus mortos em pirâmides menores e mais inclinadas que as do Egito. A arte cuxita misturava influências egípcias com características africanas próprias, como esculturas, cerâmicas refinadas e templos dedicados às divindades como Ísis e Apedemeque. Além disso, desenvolveram um sistema de escrita alfabética próprio, chamada escrita meroítica, que ainda hoje não foi completamente decifrado. A economia de Kush era baseada na agricultura, mineração e comércio. O reino produzia e comercializava ouro, ferro, marfim, ebano, peles, grãos, incensos e penas de avestruz. A cidade de Maroé era sua capital nos períodos finais. Se destacou como um dos maiores centros produtores de ferro da antiguidade, abastecendo regiões do Mediterrâneo, Egito e África subsaariana. O Império de Kush deixou um legado cultural importante. A mistura de elementos egípcios e africanos criou uma identidade única na arte, religião e arquitetura. A presença de rainhas governantes, as pirâmides sudanesas, em maior número que as do Egito, a escrita própria e a atuação diplomática com impérios como Roma são marcas dessa civilização. No entanto, a partir do século III depois de Cristo, a escassez de recursos naturais, a competição comercial e o enfraquecimento político levaram o império ao declínio. Em 350 depois de Cristo, o reino de Kush foi conquistado pelo Império de Ashur, atual região da Etiópia. Mais tarde, seu território foi ocupado pelo reino cristão de Nobatia. Apesar do fim político, o legado de Kush continua presente na arqueologia, nas lendas e na valorização da história africana antiga. O reino de Ashur, também conhecido como Kitsum, foi uma das mais poderosas civilizações da África antiga. Ele surgiu por volta de 100 a.C. e existiu até cerca de 940 d.C., com seu auge entre os séculos III e VI. Localizava-se onde hoje estão o norte da Etiópia e Eritreia, mas também chegou a controlar partes do Sudão, de Djibouti, Somália, Iêmen e da Península Arábica. A capital era a cidade de Axum e o reino se destacou por ser um dos principais centros comerciais da antiguidade, servindo como um elo entre o Mediterrâneo, o Oriente Médio, a Índia e a África subsaariana. O governo era uma monarquia centralizada, com o rei exercendo grande poder político e religioso. Um dos mais famosos reis foi o rei Ezana, que se converteu ao cristianismo no século IV, influenciado por um monge cristão chamado Frumêncio. Com isso, Exu se tornou um dos primeiros reinos cristãos do mundo, adotando o cristianismo como religião oficial, mas mantendo por um tempo práticas religiosas locais de origem politeísta. A língua e o sistema de escrita usados era o ge'ez, uma escrita derivada do sul da Arábica e que até hoje é utilizada na liturgia da Igreja Ortodoxa Etíope. A economia de Axum era extremamente ativa. O reino produzia e exportava marfim, ouro, incenso, esmeraldas, sal, cascos de tartaruga, animais exóticos, produtos agrícolas e também escravizados. Seus principais parceiros comerciais eram o Império Romano, a Índia, o Egito e povos da Arábia. Para facilitar o comércio e reforçar seu prestígio,
A Axum cunhava sua própria moeda de ouro, prata e bronze, sendo o primeiro reino africano a usar o símbolo da cruz em moedas, o que só reforçava a sua identidade cristã. A cultura axumita era rica e expressiva. A arquitetura era marcada pelos famosos obeliscos, grandes monumentos de pedra decorados com formas de janelas e portas falsas, usados como símbolos funerários. Um dos maiores chega a 24 metros de altura e pesa cerca de 800 toneladas. Além dos obeliscos, Axum possuía palácios de pedra, igrejas e tumbas sagradas. A arte era diversa, com esculturas em pedra, marfim e bronze, além de relevos e objetos cerimoniais que retratavam cenas da vida cotidiana e da fé do povo. O reino de Axum também teve destaque militar. Conquistou o reino de Kush no século IV e chegou a intervir em conflitos na Península Arábica, enviando tropas ao Iêmen. No entanto, a partir do século VI começou seu declínio. A ascensão do islamismo mudou o controle das rotas comerciais do Mar Vermelho, prejudicando a economia axumita. Fatores como mudanças climáticas, migração de povos vizinhos e o isolamento geográfico contribuíram para seu enfraquecimento. Por volta do século X, a capital foi abandonada e o reino desapareceu politicamente. Apesar disso, o legado de Axum continua vivo. A escrita Ge'ez, a religião cristã, as estelas de pedra e a rica tradição cultural influenciam até hoje a Etiópia, que é um dos países com a tradição cristã mais antiga do mundo. Axum é lembrado não apenas como um império forte, mas como símbolo da grandiosidade africana que muitas vezes é esquecida nos livros de história.